Olá, olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom que você está conectado conosco mais uma vez, mais uma noite, para estudar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes para algumas pessoas pode ser meio cansativo, né? Toda noite tem uma live, é assim? Mas estudar a Bíblia, cantar louvores a Deus tem que ser o nosso prazer. Isso tem que ser algo que de fato faça parte da nossa vida. E com certeza a cada noite Deus tem falado ao nosso coração por meio da palavra dele. E hoje não vai ser diferente. Deus vai falar conosco por meio da Escritura Sagrada. Que o Espírito Santo continue falando com você. Obrigado pela sua presença, tá certo? Não esqueça que você não pode assistir sozinho. Você precisa compartilhar, mandar esse link para alguém, um amigo seu, quem sabe alguém da sua família, alguém que você quer ver no céu, alguém que você quer também que seja abençoado com a mensagem da palavra de Deus, tudo bem? E eu gostaria de pedir também uma coisa para você, tá? Para que você pudesse curtir essa live aí, curte agora esse vídeo, tá certo? Deixa aí o seu like nesse vídeo, é importante, tá bom? Porque mais pessoas irão entender que esse vídeo é importante para a vida delas, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal também e já compartilha o link também com outras pessoas, tudo bem assim? Ok? Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Vânia Silva. Ela é da Igreja Batista, ela mora no bairro Barnabé. Que Deus te abençoe. Que bom que você está conectada conosco, tá bom? Eu não sei quem foi que mandou o link para você, mas com certeza a pessoa que te mandou o link é alguém que gosta de você, que ama você e que também quer com certeza ir para o céu junto com você, tá bom? Também quero mandar um abraço para Josiane, ela é de União dos Palmares, tá ok? Que Deus te abençoe também, que Deus possa cuidar de você, da sua família, de forma muito especial, ok? Assim, nós iremos agora viajar nas páginas da palavra de Deus. Você pode fechar os olhos agora, para a gente orar? Maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo privilégio de mais uma noite estarmos em Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque a cada noite tem conduzido a nossa mente às verdades da palavra de Deus. E aqui nós estamos mais uma vez para compreender a Escritura. E nós queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor possa visitar muitos lares, que o Senhor possa visitar as famílias que estão conectadas nessa live. Que cada lar receba a Tua presença. Que cada pessoa seja abençoado pela mensagem da palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te pedir duas coisas agora. A primeira delas é que você pegue a sua Bíblia, isso mesmo, pegue a sua Bíblia e deixe aí do lado, tudo bem? Porque aqui você já sabe, o que importa não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, tudo bem? Não é a palavra do pregador, mas é a palavra do Senhor. Tá? Então deixa a Bíblia aí do seu lado, porque a gente vai ler vários textos nessa noite, ok? E a segunda coisa, eu quero que você fique em oração aí na sua mente, para que Deus então possa nos usar, tá? Para que possamos alcançar muitas pessoas com a mensagem da palavra dele. A gente entende que nós somos apenas um vaso, queremos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? O tema é só para despertar curiosidade, né? Vozes do além. Alguns ficavam se perguntando, mas que negócio é esse, né? É um negócio meio estranho, vozes do além, e o que é isso, pastor? Na verdade, nós iremos saber nessa noite, através da Bíblia, o que acontece 2 minutos após a morte. O que acontece 2 minutos após a morte? Mas, pastor, a gente está vivendo uma pandemia, vivendo uma crise, o pessoal está com medo, e o senhor vai falar sobre a morte, isso mesmo, eu vou falar sobre a morte, mas vou falar também sobre aquele que tem poder sobre a morte, que é o Salvador Jesus Cristo, ok?
para entendermos para onde o homem vai quando morre, precisamos entender de onde o homem veio, percebe? Algumas pessoas têm algumas ideias na mente. Alguns acham que quando o homem morre, se ele foi bom, ele vai para o céu. Se ele foi mau, ele vai para o inferno. Se ele foi mais ou menos, ele vai para o purgatório, ok? Então, só para deixar fixado. Algumas pessoas acham que o homem, quando morre, se ele foi bom, ele vai para onde? Vai para o céu. Se ele foi mau, ele vai para o inferno. Se ele foi mais ou menos, ele vai para o purgatório. Há também aquelas pessoas que acreditam que dentro do homem tem uma alma, tem um espírito, ok? Que é imortal. Que quando o homem morre, esse espírito sai, ok? E aí ele vai para um lugar chamado de paraíso, ou ele vai para o inferno, para o purgatório, ou ele é reencarnado, talvez, numa outra pessoa, ou num animal, ou numa árvore, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Diante de tantas perguntas em torno desse tema sobre a morte, o que a Bíblia fala sobre isso, ok? Repetindo, para entender para onde o homem vai quando morre, eu preciso entender de onde o homem veio, ok? Por isso, a gente precisa estudar um pouquinho sobre a antropologia, ou seja, o estudo do homem. Ok? Então eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, tá bom? Lá no começo de tudo, Gênesis, o capítulo 1. Se você quiser anotar os versos aí em um papel, ou mesmo na sua Bíblia, escreve aí, marca, grifa, tá bom? Para que você então possa ler com calma depois. O tempo aqui é muito curto, não dá para a gente ler todos os versos, tá? Mas aí você vai marcando na sua Bíblia, para que você possa depois confirmar, tudo bem? Gênesis, capítulo 1, e aí nós vamos ler o verso 26, tudo bem? Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ei, olhe para cá, por favor. Aqui nós encontramos o plano original de Deus, Deus Criador. Eu quero que você entenda uma coisa. Como cristãos, nós não acreditamos na ideia da evolução. Nós não cremos que esse mundo ele evoluiu de um ser símil. Também nós não cremos que houve uma explosão chamado de Big Bang, e aí transformou-se em uma grande sopa, né? E aí então as coisas vieram a existir, ou veio se evoluindo. Não. Como cristãos, ou como alguém que crê na Bíblia, independente da sua igreja, se você é adventista ou não, se você é batista, assembleiano, se você é presbiteriano, se você é católico, se você é de qualquer outra denominação, se a sua fé está baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, então você é criacionista, você deve ser criacionista, ou seja, você crê que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, e o livro de Gênesis vai declarar que Deus criou todas as coisas em 6 dias, tá certo? Em 6 dias, foi uma semana literal, ok? De 24 horas cada dia. Então Deus foi o criador de todas as coisas. E para resumir a sua criação, Deus cria aquilo que nós chamamos de a coroa da criação de Deus, que é o homem, ok? Quando usa a expressão homem, é no sentido genérico, tanto o homem como mulher, tudo bem? Então Deus decide criar o homem, e não foi de qualquer maneira, porque o texto diz que o homem foi criado conforme a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então eu imagino
que Deus colocou no homem um pouquinho do seu caráter, um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua graça, um pouquinho da sua misericórdia, um pouquinho do seu perdão, um pouquinho da sua compaixão. Todos os atributos que Deus ele pode atribuir ao homem, comunicar ao homem, são chamados de atributos comunicáveis. Deus então outorga esses atributos ao ser humano. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por isso que você e eu não podemos permitir e nem aceitar que alguém diga assim: ei, você é um zero à esquerda, você não presta, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós entendemos que o pecado ele manchou um pouco esse quadro. O pecado trouxe para a vida humana algumas consequências, mas o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui está a origem do homem. O homem veio das mãos do Criador. O homem não é obra do acaso. Por isso Deus tem propósito na tua vida. Por isso Deus tem projetos para você. Por isso Deus quer conduzir você para a salvação. E isso é importante. Agora eu quero que você vá para Gênesis capítulo 2, bem aí pertinho, só que no versículo 7 agora, tudo bem? Vamos lá? Verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ei, olhe para cá, por favor. O texto disse primeiro que Deus criou o homem à sua imagem, à sua o quê? Semelhança. Isso mesmo. Deus comunicou ao homem alguns atributos comunicáveis. Tudo bem? E aí no versículo 7, o texto vai apresentar quais foram os materiais que Deus usou para criar o homem. E aqui o primeiro material apresentado é o pó da terra. Olha só, o pó da terra. Quando você lê a história da criação, você vai ver Deus falando: haja luz e houve luz. E ele foi falando e as coisas vieram a existir. Deus criou do nada as coisas. Ok? Porque Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é soberano. Mas quando chega para criar a sua obra-prima, o que nós chamamos de a coroa da criação de Deus, Deus não disse haja o homem, não. O texto diz que Deus apanhou uma porção de pó, de barro, e Deus criou então um boneco, uma caricatura. Deus criou cabeça, Deus criou as pernas, Deus criou o tronco, Deus criou os braços, Deus fez o nariz, Deus fez as orelhas, Deus fez o queixo, enfim, Deus fez toda a estrutura do corpo humano, mas estava ali apenas um boneco sem vida. E agora então Deus usa o segundo elemento. O texto diz que Deus, ele colocou dentro do homem o sopro da vida. E eu começo agora a imaginar esse momento. A Bíblia, ela só fica gostosa de ler, interessante de ler, quando você começa a imaginar a cena, tudo bem? E eu imagino agora aquele boneco bem grandão ali, chamado de Adão, né? Adão, nascido da terra. Adão estava ali deitado, só que sem vida. E aí Deus faz o quê? Deus sopra. Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. E aí o texto diz que o homem passou a ser. Passou a ser, não foi a ter. Então Deus não colocou uma alma dentro do homem. Deus fez do homem o quê? Uma alma vivente. Repito, Deus não fez ou não colocou dentro do homem uma alma. O texto diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Percebe? Foi uma junção entre barro e fôlego da vida que resultou em alma vivente. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, que se há uma separação, se tirarmos o pó ou tirarmos o fôlego da vida, não haverá vida, mas irá existir o quê? Morte. Repito, Deus usou o pó mais fôlego
de vida, que resulta em quê? Em alma vivente. Então, se em algum momento você deu credibilidade à ideia de que Deus colocou dentro do homem uma alma, essa ideia não se parece muito com a ideia da Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está me dizendo que o homem passou a ser uma alma vivente, então eu creio plenamente na Bíblia. Ah, pastor, eu creio diferente disso. Tudo bem, eu respeito a sua crença, ok? Mas eu quero que você seja bem sincero com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem passou a ser e não a ter uma alma vivente. Aí então, quando eu entendo a antropologia do homem, ou seja, de onde o homem veio, como ele foi criado, quais os elementos, o material que Deus usou para criar o homem, eu vou começar a entender agora o que acontece 2 minutos após a morte. Pastor, mas eu sempre acreditei que o homem, quando morre, ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o purgatório, ou ele fica no limbo, ou ele é reencarnado, e agora o Senhor está dizendo que quando o homem morre, ele vai para outro lugar, é isso, pastor? Não, a Bíblia vai dizer. Então eu quero que você vá agora para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, vamos lá? Depois do livro de Provérbios. O que acontece de fato quando o homem morre? O que acontece 2 minutos após a morte? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 12. Eu vou aguardar você encontrar, tudo bem? Eclesiastes no capítulo 12, depois do livro de Provérbios. Você vai ali para o meio da Bíblia, você vai ter ali Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tudo bem? Vamos lá? Eclesiastes 12, nós vamos ler então o versículo 7. Versículo 7, isso mesmo, vamos lá? O verso 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Ei, olhe para cá, olha só o que o texto está dizendo. Quem escreveu esse livro aqui foi Salomão. Esse indivíduo aqui andou por muitos caminhos tortuosos, mas ele chegou no final da vida e falou assim: tudo é vaidade. Tudo que eu conquistei, tudo que eu vivi, tudo que eu aproveitei neste mundo é vaidade. O que resta agora é temer a Deus e guardar a sua lei, respeitar a sua palavra. Aí ele chega e diz no versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Olhe para cá, vamos entender um pouquinho esse texto aqui. A ideia do pó aqui é o corpo do ser humano, quando morre, volta para o pó, tudo bem? E a ideia do Espírito aqui, pastor, o senhor falou que o homem não tem o Espírito, e aqui diz que o Espírito volta para Deus. Ei, vamos entender a Bíblia. Lá no livro de Gênesis, Deus colocou o quê? Deus colocou o fôlego. Deus colocou o quê? O fôlego. Fôlego da vida. Aonde? Nas narinas do homem. Já aqui Salomão diz que o Espírito volta para Deus. Percebe? Então, lá em Gênesis fala de fôlego, aqui fala de Espírito. Será que um outro autor chama a mesma coisa com outro nome? Vamos ver então, vamos lá? No livro de Jó, capítulo 27. O que significa o Espírito? O que significa o fôlego que Deus colocou no homem? Vamos lá? Jó, capítulo 27. Jó, é aí próximo também, antes do livro de Salmos. Jó 27. O que significa esse Espírito que volta para Deus? Vamos lá? Eu vou esperar você encontrar aí. Ok? Você encontrou? Então diga amém, diga amém. A gente vai aqui viajar em alguns textos bíblicos nessa noite. Jó, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 3, tudo bem? Vamos lá, verso 3, diz assim: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Olha para cá. Olha como é maravilhoso estudar a Bíblia.
lá em Gênesis, diz que Deus colocou o quê? O fôlego, tudo bem? Aqui em Eclesiastes diz que foi o Espírito. E aqui em Jó diz o quê? O sopro. Então, pastor, eu entendi que a expressão fôlego, a expressão espírito e a expressão sopro é a mesma coisa. É isso mesmo, é a vida que Deus colocou dentro do boneco Adão. Ok? Que resultou em quê? Em vida. Então, quando essa respiração, essa é uma outra expressão que a Bíblia usa, lá no livro de Salmos, lá diz assim, quando lhe tira a respiração, ou quando lhe tira o espírito, ou quando lhe tira o fôlego, ou quando lhe tira o sopro, ou quando lhe tira o alento, ou quando lhe tira o hálito de Deus, das narinas do homem, ele volta para o pó, percebe? Então, a ideia aqui de voltar para Deus não quer dizer que Deus tem uma prateleira lá no céu cheia de espírito, ou cheia de fôlego, ou cheia de sopro, ou cheia de alento. Não, aqui é uma expressão simbólica, porque Deus é o autor da vida, é Ele que dá a vida para a humanidade. E nós entendemos que quando Jesus voltar, haverá uma ressurreição, na verdade, duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Então, esse espírito, esse sopro, esse alento, esse fôlego vai ser devolvido para o homem. Mas entenda, esse espírito, esse fôlego, esse sopro, esse alento, ele não é uma outra pessoa, ele não é uma outra entidade, ele não tem pernas, ele não tem cabeça, entende? Porque é uma junção, barro mais fôlego, que é igual a alma viva, tudo bem? A ser humano. Isso é importante você compreender. Então, quando o homem morre, pastor, eu entendi. O corpo vai para o pó, volta a ser pó. E o espírito, simbolicamente falando, o sopro, volta para Deus, que tem a autoridade de dar a vida. É isso mesmo. Aí eu te faço uma pergunta. Entre o homem e o animal, quando morre, há alguma diferença? Não estou falando aqui na questão ética, não estou falando aqui na questão emocional, daqueles que vão perder as pessoas, não estou falando aqui na parte espiritual, eu estou falando na questão de estrutura, certo? Do fôlego. O material que Deus usou, será que é o mesmo que Deus colocou no homem, colocou no animal? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3, volte para Eclesiastes, agora no capítulo 3. O que a Bíblia fala sobre a estrutura que Deus fez também nos animais? Será que há alguma diferença? Fisicamente falando, não estou dizendo na questão ética, não estou dizendo na questão espiritual, tudo bem? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3, você já encontrou? Então diga amém, eu quero que você encontre aí, para que você então possa ficar inteirado deste assunto, vamos lá? Eclesiastes capítulo 3, no verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Olha que coisa maravilhosa, eu fico impressionado com a palavra de Deus, porque o texto aqui diz que o homem, fisicamente falando, não tem vantagem sobre o animal, ou seja, como morre um, assim morre o outro. Todos vão para o mesmo lugar. Que lugar, pastor? Para o céu, para o purgatório, para o paraíso? Não, vão para o pó da terra. E o mesmo espírito, o mesmo fôlego, o mesmo sopro, tá certo? O mesmo alento que Deus colocou lá em Adão e que tem em mim e em você, Ele colocou também nos animais.
Se nós formos seguir essa ideia, tudo bem? Que ideia, pastor? Que quando o homem morre, o espírito dele vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o paraíso, ou para o seio de Abraão, ou não sei para onde. Se essa ideia de fato é verdadeira, então lá no céu tem um monte de fôlego de porco, e também de cavalo, e de galinha, ou de cachorro também, porque aqui diz que eles vão para o mesmo quê? Para o mesmo lugar, percebe? Talvez o que você está ouvindo agora pode estar mexendo com a sua cabeça. Talvez você aprendeu de uma maneira, mas aqui nós queremos que você aprenda o que a Bíblia diz, não o que nós dizemos, tudo bem? Aqui é o que a palavra de Deus diz, e isso é importante. E agora eu quero que você leia mais um texto comigo, tudo bem? Eclesiastes capítulo 9, bem aí pertinho. Eclesiastes capítulo 9, aí nós vamos ler o versículo 5 ao versículo 6, 5 e 6, tudo bem? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ei, olhe para cá, por favor. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aqui diz que os vivos, eles sabem que hão de morrer. Isso mesmo, todos nós entendemos que, como consequência do pecado, nós vamos morrer um dia. Isso é verdade. Nós sempre lutamos e trabalhamos para que possamos estar do lado do Salvador, junto do Salvador, para que quando esse dia chegar, possamos estar preparados, tudo bem? Para ir para o céu, quando Jesus voltar. O texto diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê? De coisa nenhuma, até mesmo porque quando ele morre, o corpo vai para onde? Para o pó, e o alento, o sopro, o fôlego, simbolicamente falando, volta para quem? Isso mesmo, volta para Deus. Eu quero que você entenda isso. Os mortos não sabem de nada. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada. Quando eu li esse texto pela primeira vez, há 20 anos atrás, esse texto trouxe ao meu coração alguma paz. Esse texto trouxe ao meu coração, na verdade, à minha mente, algumas respostas. Eu lembro-me quando eu tinha 12 anos de idade, eu participei de um momento, em um centro espírita. E alguém da minha família, bem próximo, havia perdido o seu pai há muitos anos atrás. E naquela sessão espírita, eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha nenhuma ideia do que era o cristianismo, do que era a palavra de Deus. E ali eu tinha 12 anos de idade, e já no final daquela sessão espírita, o espírito, entre aspas, do meu bisavô se apossou de alguém naquele momento ali. E eu fiquei impressionado porque a voz era idêntica. Eu fiquei impressionado porque ele sabia muitas coisas de nossa vida. Ele sabia muitas coisas da minha avó. E eu fiquei convencido de que ali era o espírito do meu avô. E de que ele estava, de fato, ali conversando com a gente. E ele pediu ali que se acendesse algumas velas na sepultura dele, e se fizesse outras coisas, enfim. E tudo que ele pediu foi feito. E quando eu comecei a estudar a Bíblia com 15 anos de idade, quando eu comecei a viajar nas páginas da Bíblia, e eu comecei a estudar sobre a antropologia bíblica, o estudo do homem, eu então me deparei com esse texto, onde diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles, quando desceram ao pó, foi junto com eles o quê? O amor.
a inveja. Foi junto com eles tudo aquilo que eles haviam cultivado quando estavam vivos. E então, quando esse texto chegou até mim, eu disse: se os mortos não sabem de nada, então quem era aquele ser? Se os mortos não sabem de nada, então quem era aquele ser que estava encarnado? Quem era? Eu não tenho dúvida de que Satanás, ele tem poder de usar, certo? Essa ideia da imortalidade da alma para enganar muitas pessoas. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que em algum momento acreditou na imortalidade da alma, que a alma do homem é imortal, que quando morre sai um espírito que vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o limbo, vai para o seio de Abraão, vai cantar louvores no céu, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a Bíblia ensina é algo totalmente diferente. Pastor, eu entendi. A Bíblia, então, compara a morte a um sono. É isso mesmo. Se você abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 5, verso 39, você vai encontrar ali a narrativa da ressurreição da filha de Jairo. E a filha de Jairo, ela foi ressuscitada por Jesus Cristo. E quando ele chegou naquela casa, que ele foi até o quarto, tá certo? Ele disse para aquelas pessoas que estavam ali: não se preocupe, a menina não está morta, ela está dormindo. Então, biblicamente falando, a morte é como um sono. E quando você está dormindo, você está consciente ou inconsciente? Está inconsciente, você não sabe de nada o que está acontecendo ao seu redor. É assim que a Bíblia compara a morte, como um sono. Pastor, eu entendi, mas haverá algum momento em que os mortos eles vão voltar de novo, pastor? Como é que é isso? Vamos para a Bíblia, João capítulo 5, vamos ler então o penúltimo texto da noite, João capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, e eu gostaria que você encontrasse o texto, tudo bem? João capítulo 5, no Evangelho de João, capítulo 5, Novo Testamento. Você encontrou? Então diga amém. Acompanha comigo o texto. No verso 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal ou praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ei, olhe para cá, por favor. Se você observar, a hora feliz que aguarda todos os mortos é a ressurreição. E por esse texto aqui, haverá duas ressurreições, tudo bem? Duas. A primeira ressurreição é chamada de ressurreição dos justos, ou seja, aqueles que morreram na fé, aqueles que morreram obedecendo a palavra de Deus, amando a Deus. Esses irão ressuscitar primeiro, e o texto aqui diz que eles irão receber a vida eterna. Ei, agora pensa comigo. Se essa ideia de que quando o homem morre, que ele foi bonzinho, que ele amou a Deus, que ele morreu na fé, e ele vai direto para o paraíso, vai para o seio de Abraão, vai não sei para onde, a pergunta é: então que vida eterna é essa aqui que ele vai receber, se ele já está lá no céu? Qual a necessidade dele ressuscitar, se ele já está lá? Entende? Então a doutrina da imortalidade da alma, ela destrói três crenças bíblicas. Primeiro, volta de Jesus, juízo e ressurreição. Porque se o indivíduo recebe a recompensa quando morre, ou vai para o inferno, ou vai para o céu, então para que Jesus vai voltar? Para que um juízo? Para que a ressurreição? Então essa ideia, essa doutrina, ela é muito perigosa.
Então, baseie a sua fé, a sua crença na palavra de Deus, ok? Então, haverá uma ressurreição. Os que fizeram o bem, os que amaram a Deus, os que amaram sua palavra, aqueles que entregaram a vida ao Salvador, esses vão ressuscitar, vão ser transformados e vão para a eternidade. Aqueles que praticaram o mal, eles serão julgados, e na fase do juízo executivo serão destruídos. É o que a Bíblia diz. E eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, não com o que o homem acredita, não com o que o homem ensina. Então, se a Bíblia diz que quando o homem morre, ele vai para a sepultura, então é isso que eu acredito. Se a Bíblia diz que quando Jesus voltar, haverá duas ressurreições, uma para a vida e a outra para a morte, é isso que eu acredito, porque a minha fé está baseada na palavra de Deus, e não naquilo que o homem diz. E eu quero que você também possa basear a tua fé, a tua crença, a tua esperança na palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já perdeu alguém querido? Quem sabe a mãe? Quem sabe o pai? Quem sabe um irmão? Até mesmo um filho? Um amigo? A Bíblia garante que essas pessoas, elas vão ressuscitar. E a nossa esperança é que essas pessoas queridas, nossas pessoas queridas, possam ressuscitar a ressurreição dos justos. Vai fazer 3 anos que eu perdi uma pessoa muito querida para mim, muito querida, que é a minha mãe. A última vez que eu vi a minha mãe foi no dia da minha formatura de teologia, em 2015. A minha mãe foi na minha formatura, ficou na minha casa uns 3 dias, e nós brincamos, nós sorrimos, nos abraçamos. Ela brincou com os meus filhos. E eu não sabia que ali era a última vez que eu ia ver a minha mãe com vida. Depois que me formei, recebi o chamado para ser pastor aqui em Alagoas, na cidade de Santana do Ipanema. Fiquei 1 ano ali, 2016. 2017 eu fui para Arapiraca, no distrito de Jardim Esperança. E era um sábado pela manhã, eu estava pregando. Estava no púlpito fazendo um seminário, quando meu telefone tocou, e era o meu irmão. Como eu já sabia que a minha mãe estava doente, ela era diabética, era hipertensa, ela teve 3 AVC. E quando eu vi aquele telefone tocar, meu coração começou a palpitar forte, acelerou. E ele insistiu ligando, e eu parei de pregar, atendi o telefone, e ele disse: brother, a gente acabou de perder a nossa mãe. Naquele momento, meu mundo desabou. Eu não consegui mais pregar, não tinha cabeça para isso. Aí eu pedi para que o ancião da igreja assumisse o púlpito. Arrumei as minhas coisas, minha mochila, e coloquei as coisas no carro e já fui correndo para casa, com uma tristeza terrível dentro de mim. Já liguei para os meus pastores, que são aqueles que estão acima de mim, para já programar a minha viagem até São Luís. Não consegui voo
nem daqui de Maceió, nem de Recife. E a única solução era ir de carro, 1.500 quilômetros. E eu só consegui resolver toda a minha viagem até às 6 da tarde. Eu saí 6h15 de Arapiraca para São Luís. Eu viajei a noite inteira, noite toda. Cheguei em São Luís 11 da manhã, 11h30 da manhã. E ali foi o momento mais difícil da minha vida, quando eu entrei na minha casa, na casa do meu pai. Tinha muitas pessoas, mas muitas pessoas ali. E eu desabando, em pranto, em lágrimas. E quando eu vi aquele caixão, o caixão estava fechado, e eu pedi para que abrisse o caixão. E ali estava minha mãe, com o seu rosto desfigurado, marcado pela dor, a dor do pecado, pelas consequências que o pecado trouxe para este mundo. E mesmo sendo pastor, mesmo sendo cristão, mesmo crendo na Bíblia, eu estava despedaçado. Eu queria que naquele momento Deus fizesse um milagre e Deus pudesse ressuscitar minha mãe, para eu dizer para ela pela última vez o quanto eu a amava. Eu tive uma infância um pouco conturbada. Passei boa parte da minha infância com os meus avós. E eu tive algumas desavenças com a minha mãe. E quando eu fugi de casa, num momento bem crítico, eu escrevi uma carta para minha mãe, desabafei muitas coisas. E eu falei muitas coisas ruins para minha mãe. Para você ter uma ideia, eu só consegui falar para minha mãe que eu amava ela quando eu tinha 24 anos de idade. Porque para mim era muito difícil dizer para minha mãe eu te amo. Era muito difícil dizer para o meu pai eu te amo. Porque a nossa relação foi bem complicada. Mas depois que eu aceitei o Evangelho e minha mãe também aceitou, a nossa relação mudou. Mas eu não tive o privilégio de viver mais tempo com ela. E para mim, o que restou foi a esperança da ressurreição, de que um dia eu vou poder ver a minha mãe de novo. E o que me alegra é que quando eu ver a minha mãe de novo, não vai ser dentro de um caixão. Ela vai ressuscitar, a ressurreição dos justos. Eu creio nisso plenamente. E o primeiro rosto que ela vai ver vai ser o rosto do Salvador. E eu vou poder abraçar a minha mãe e dizer para ela o quanto eu a amo, o quanto ela é especial para mim. Sabe, todas as vezes que eu faço uma cerimônia fúnebre, eu faço uma reflexão na minha vida. A vida é muito curta. O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como a chama de uma vela que pode se apagar. É por isso que você que está me ouvindo nessa noite, que não tomou a sua decisão ainda, precisa tomar. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Você não sabe. Eu estava participando agora de um concílio pastoral, também através de uma videoconferência. E antes de terminar, um colega pastor recebeu a notícia. Alguém próximo da família, muito próximo dele, tinha acabado de morrer, vítima do Covid-19.
seja, a qualquer momento a gente pode descer ao pó. Isso aqui não é teologia do medo. A gente precisa entender que após o pecado, a consequência é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A ressurreição é a grande esperança que nos move. Nós vamos ouvir uma música agora, e eu gostaria que você pensasse agora, você lembrasse agora, sabe de quê? Do Calvário. Porque o Salvador morreu ali, mas hoje aquela cruz está vazia, e eu quero que você agora olhe para a sepultura, pela fé, aonde ele foi sepultado, mas ela também está vazia, porque ele ressuscitou. E agora eu quero que você olhe pela fé para o céu, porque de lá ele vai vir. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A cruz foi só o início da redenção. Ele morreu, mas ressuscitou, e em breve vai voltar para buscar você e a sua família. Ouça essa música e reflita. Mesma voz que originou o mundo, na palavra ela ressoa em mim. O mesmo Deus distante e transcendente é o Verbo encarnado, Emanuel. Ele tira o som da minha vida, finas cordas criam uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor, da minha dor compõe uma nova sinfonia, sinfonia. O mesmo Pai que em silêncio sofre, me espera na estrada a vir. O mesmo Cristo que não me condena é o Salvador que diz: não peques mais. Ele tira o som da minha vida, finas cordas criam uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor, da minha dor compõe uma nova sinfonia, sinfonia.
volta do Salvador, a volta do Salvador trará para nós muitas coisas boas: destruição do pecado, eliminação do mal. O profeta Naum diz que a angústia não se levantará pela segunda vez. No livro do Apocalipse diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a promessa é que nós teremos novo céu e nova terra. Eu estou me preparando com a minha família para ir para esse novo céu e para essa nova terra. E eu quero abraçar a minha mãe de novo. Eu quero poder beijar a face dela e dizer o quanto eu a amo, o quanto ela é importante para a minha vida. E você está se preparando com a sua família? Você quer se preparar para ir para o novo céu e também para a nova terra? Eu posso orar por você? Diga amém. Então fecha teus olhos agora e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina os princípios da vida. A Tua palavra, Senhor Deus, atribui para nós esperança. A Tua palavra nos ajuda a caminhar em direção à eternidade. Obrigado pela aula que nos deu nessa noite sobre a origem da vida, sobre o processo da morte, mas o mais importante, sobre a esperança da ressurreição. Ah, Senhor, ajuda-nos a nos preparar para a Tua volta, para que possamos desfrutar das maravilhas do Teu santo reino. Salva-nos, salva-nos, salva-nos e, por favor, nos prepara para o Teu reino. Queremos viver para Ti, queremos morrer para Ti, queremos ressuscitar para o Senhor. Cuida de nós e nos leva para o Teu reino, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela tua companhia, viu? E não esqueça, amanhã será o 7º episódio. É uma série especial, a cada dia viajando na palavra de Deus. E amanhã nós teremos o privilégio de estudar sobre férias no céu, ok? Aproveita agora aí para você dar aquele joinha no vídeo, tudo bem? Dá o seu like aí. Se não se inscreveu, corre lá, se inscreve no canal e já compartilha esse link, esse vídeo também com outras pessoas. Que Deus te abençoe e eu te aguardo amanhã em nome de Jesus.